parar a gravação. Então não é isso. Então nós vamos colocar aqui. Já está gravando. Não é hora de tocar celular. Ele ficou o dia inteiro mudinho. Agora ele precisa de tocar. Tudo bem. Sempre assim? É. Mas eu preparei uma pequena apresentação. Nós estamos com 8 pessoas participando aí da reunião. Tem eu, Eleni, Mônica, é Mancini ou Manchini que a gente fala? Mancini. Mancini, O tá. certo é Mancini, né? Mas Manchini, é? É só que italiano. acabou ficando brasileirado mesmo, Mancini. Aham. Tem a Michele, que eu não sei nem se ela está nos ouvindo, mas ela está com o microfone. Tem a Mônica e tem a Paula. Bom, alô para todo mundo. Vai ser um prazer a gente discutir um pouquinho mais hoje. Vocês têm que me puxar o pé um pouco lá no Telegram, porque eu fico atento aos meus programas, fazendo coisa e acabo esquecendo de vocês. Então pode me questionar quando quiserem e me animar para vir aqui e fazer. Então eu fiquei um tempinho hoje preparando um pouco sobre estrelas fixas, né? Então vocês, deixa eu share, screen 2, tá bom, main screen. Então vocês deverão ver viram aí a página onde que Uhum. tá? Sim, sim, Perfeito. sim. Então é isso aí. Essa página, essa apresentação que eu fiz é para dar uma luz sobre a utilização das estrelas fixas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir com vocês é a importância das estrelas fixas. Elas são importantes? Olha, em termos de astrologia horária, o que é mais importante? O mais importante são os planetas e o alinhamento em que eles estão dentro de um mapa astral. Em segundo lugar, o contexto em que eles estão. Eles estão num perfil zodiacal onde que cada signo vai dar para o planeta a vestimenta desse teatro, dessa personalidade que o planeta tem. Então, os signos vão dar essa qualificação. O que mais, que os planetas, dentro desse contexto meio teatral, tem dentro? As casas. As casas têm uma dupla função: determinar os setores que estão envolvidos naquela questão em si e também nos delimitar pelas cúspides e pela regência quem é significador de quem. Então é importante a gente imaginar que as casas elas têm essa coisa um pouco maior até que os signos, que só dão a coloração, o vestuário que o planeta está. Aí, se você pensar num nível de importância depois desses, viriam as subregências, seja queda, o exílio, essas são as principais. Depois viriam os chamados regentes de decanatos para qualificar a áreas de importância que você daria àquele agente, àquele planeta especificamente. Mas não, ele já está lá na oitava. Aí começariam a entrar outras questões qualificativas, que entre elas estão as estrelas fixas. Então, vou começar a falar das estrelas fixas nesse nível de importância. Não é um nível de importância para, Algol está no ascendente, acabou. Não, não é bem assim. Às vezes é bem assim. Mas é, depende muito da situação, em que situação que aquela estrela está. Às vezes é um conjunto estelar que está influenciando aquelas condições. Por que as estrelas fixas são importantes? Primeiramente, a gente tem um detalhe que é
Estrelas fixas são pontos de luz que estão chegando no céu representado pelo mapa horário. Então, isso aí é muito importante que a gente entenda, porque nós temos um grande ponto de luz, que é o Sol, que esse é o grande feixe, e os planetas todos são secundários em relação a esse Sol, porque, na verdade, os planetas filtram e refletem a energia do Sol. Então, o mais importante mesmo é o Sol e o outro luminar, que é a Lua. Então, esses dois luminares são. Vocês têm que pensar no nível de grandeza que eles existem para poder avaliar um mapa astral. Então, onde está o Sol no mapa e onde está Leão, em que casa, se tornam coisas importantes para suprir os elementos da astrologia horária a ser analisada. Mas as estrelas são feixes. Se são feixes, eles estão furando a Terra num determinado setor. E para quem entende um pouco mais de astronomia, as estrelas para a Terra elas têm uma determinada declinação. Isso significa que a Terra, ao girar em torno de si mesmo 24 horas, a declinação no céu é a distância que vai do Equador até a posição onde está aquela estrela. Isso chama declinação, que na hora que é projetado na Terra, nada mais é que latitude terrestre. Então, a gente tem que imaginar que as estrelas formam no céu um círculo, né? que corre a Terra de ponto a ponto. Então, voltamos à famosa Algol. A Algol está a 40 graus de latitude norte. Se ela está a 40 graus de latitude norte, ela não está muito próxima do zodíaco. E o mapa astral, vocês devem lembrar, o mapa astral é o plano do zodíaco. Então, o que a gente está vendo de estrela fixa, que é a chamada longitude zodiacal da estrela, é um ponto simplesmente projetado a partir de uma posição mais acima ou mais abaixo dessa eclíptica. Somente algumas estrelas estão no caminho do Sol. Por exemplo, Spica. Spica é uma estrela que tem praticamente 0 graus de latitude. De 0 graus de latitude, isso mesmo. De 0 graus, ela tem declinação, acho que 23, se não me engano. Então, ela está muito próxima do plano do Equador zodíaco, onde está o mapa astral. Então, é muito complexo falar de estrela fixa, porque elas podem estar em posições, por exemplo, a estrela polar. Aonde ela estaria projetada no zodíaco? Praticamente ela não tem um local, porque ela está numa região tão alta do céu que ela fica projetada em todo o mapa. Entenderam? Porque a latitude dela é muito elevada para que você considere ela como uma estrela projetada no mapa em termos zodiacais. E algumas estrelas, quanto mais próximas do zodíaco, mais interessantes para análise. Mas Algol está a 40 graus de latitude norte, então ela corta esse eixo da Terra. Tem um astrólogo, ele é antigo, ele escreveu um livreto, mas um livreto precioso sobre estrelas fixas. E ele fala com a matemática da época, acho que esse livro foi escrito em 1923, até esqueci o nome do autor. Ele é competentíssimo, um astrólogo, astrônomo. E ele fala o seguinte: a influência de uma estrela no céu é aonde que ela fura o globo terrestre. Nesse ponto em que ela fura, você pega essa região, esse círculo, e esse círculo é que fica imantado por essa estrela. E desse círculo você desce pelo chamado meridiano dessa estrela, e aí aonde que ele cortar na Terra e bater na eclíptica vai dar a longitude.
é um cálculo complicadíssimo, não é coisa trivial, mas ele fez um estudo e ele provou, na época, com alguns exemplos, que aquilo era válido. Isso é mais válido para questões de desastre e tudo mais. Mas por que que esses pontos luminosos fazem sentido ao chegar na Terra? Porque são fontes de energia muito fortes. E um deles é a famosa Algol. Na verdade, eu não sei se você sabe, mas a Algol é uma estrela que são 3 estrelas, uma girando em torno da outra. É um sistema chamado algoloide, parece até mongoloide, né? Algoloide. São 3 estrelas que brilham, ficam girando uma em torno da outra. Eu não sei se vocês sabem, a estrela Algol, de 2 dias e meio em 2 dias e meio, ela fica mais vermelha, ela é avermelhada, e ela fica menos vermelha. O que, que significa isso? Que está passando na frente dela uma irmã dela. É tão rápido, imagina esse corpo no espaço girando. É tão rápido como a Terra, por exemplo, gira em torno do Sol, leva 360 dias para girar em torno do Sol. Ali são 2 estrelas, uma girando em torno da outra, em 2 dias e meio. A velocidade dessa coisa no espaço. Não é à toa que ela emite raios pulsantes, chamados raios algoloides. É até um modelo astronômico de, de referência, porque ela é praticamente única no espaço que se conhece, com bilhões de estrelas a serem desvendadas. Esse sistema de Algol sempre foi visto, tanto pelos astrônomos como pelos astrólogos, como uma grande referência. E como eu falei, que ele influencia 40 graus norte, se vocês olharem na Terra, que cidade que está a 40 graus norte, vocês vão ver que tem 2 cidades. Uma é a mais importante do mundo, Nova York, e a outra é Chicago. As duas, por dia, têm Algol passando no meio do céu. Então, é uma estrela ruim ou uma estrela boa? Bom, todo mundo que vai a Nova York, inclusive eu já fui umas 3 vezes, vai ver que é uma cidade diferente. Ela é uma cidade que tem um dinamismo muito diferenciado. É o centro econômico do mundo. E nem parece o resto dos Estados Unidos, que diferencia bastante. E Chicago não fica muito atrás, é também nos Estados Unidos, a segunda cidade, eu diria, mais importante economicamente, aí vem Los Angeles, São Francisco e outras mais, né, no interior também. Mas Nova York e Chicago, por coincidência ou não, ambas estão a 40 graus norte e ambas recebem Algol passando na posição meridiana uma vez por dia. E assim todo o eixo da Terra. Mas não tem nenhuma outra cidade maior no mundo que tenha essa cidade com essa declinação. Depois vocês podem até comparar. Isso aí eu já venho acompanhando há algum tempo. Bom, mas não são planetas. A forma de se referenciar a Algol que são características. A Algol não, a estrelas fixas de uma forma geral, cada um tem um jeito. Inclusive, as estrelas, em termos simbólicos, por exemplo, estou pegando a Algol, que é a mais importante em termos de astrologia horária, você tem a M34, que é um conglomerado. Vocês estão vendo a setinha aqui? Uhum, sim. Tá bom. Então, você vê que Algol e M34 é se chamado Cápulus. Cápulus é M34, é um conglomerado estelar. São milhões de estrelas num pequeno buraquinho. É fortíssimo isso aqui, mas normalmente, pela astrologia, confere masculinidade, confere sexualidade, mas não necessariamente maldade. Então ela não é considerada ruim, a M34, mas a Algol é a tenebrosa de todo o mapa, mesmo projetada na eclíptica. Então, é o que se fala, não é bem a constelação de Perseu,
ou que caiu na constelação de Perseu, que tem as características de Algol. Você pode ter duas estrelas numa mesma constelação e elas terem uma simbologia diferenciada. Mas, de alguma forma, todas as constelações em si, elas têm características semelhantes, segundo Ptolomeu, segundo Vivian... esqueci o nome do astrólogo aqui. E tem vários astrólogos desde a antiguidade de estrelas fixas, porque eram mais fáceis de ser vistas, tanto é que elas eram o pano de fundo para o caminho dos astros, né? E elas têm um movimento, mas que não é perceptível para o homem, porque, na verdade, durante toda uma vida, se o homem viver 72 anos, a estrela andou 1 grau no céu. Então, o nível que a estrela andou é mínimo, mas ela ainda tem uma velocidade própria. Esse é chamada velocidade de 72 anos, 1 grau por 72 anos, na verdade é o bamboleio da eclíptica, é o eixo de vernal, né? De Ares Libra, que deslocou 1 grau no céu. Por ele deslocar, nossa referência no céu faz com que aquela estrela caminhe na direção zodiacal 1 grau. Mas, na verdade, elas estão tão distantes, elas, apesar do movimento delas, é mínimo, imperceptível para a gente. Eu posso depois mostrar algumas comparações de velocidades relativas das estrelas. Algumas caminham para frente, outras têm movimento retrógrado, mas elas mostram uma velocidade própria. Então, aqui a M34 e a Algol, né? Ambas a mesma constelação. Bom, o movimento das estrelas... talvez só para comparação de vocês, em termos, a estrela mais próxima da gente, você sabe qual é? Não. Pois é, essa estrela, deixa eu ver se eu acho aqui na internet deixa-me ver, Alpha Centauri. Alpha Centauri é uma estrela, é a mais próxima que está da gente, tá? Se vocês olharem aqui, eu vou aumentar aqui um pouco para vocês. Ctrl mais, não foi Ctrl mais. Aqui, os dados de Alpha Centauri. Tá vendo aqui? 4,367 anos-luz. Isso significa que um raio de luz que sai hoje de Alpha Centauri chega na Terra 4,3 anos depois. Tá? Essa é a mais próxima. E o que a gente está vendo no céu são bilhões de estrelas, esse universo. Então, só para você, Alpha Centauri, ela é uma constelação da constelação do Centauro. Eu não sei se vocês estão acostumados em ver planisfério Alpha Centauri. Deixa-me ver, mostrar aqui no céu para vocês um exemplo. Tem Alpha e Beta Centauri. Elas são as duas, ela é bem visível e é próxima do Cruzeiro do Sul. Se vocês identificarem o Cruzeiro do Sul, vocês vão ver Alpha e Beta Centauri. E eu não estou achando uma imagem legal aqui de a constelação do Centauro aqui. Aqui tá aqui Ômega Centauri, então tem Alpha e Beta Centauri e o Cruzeiro do Sul está aqui. Essa é a estrela mais próxima que a gente tem da Terra. Ela está ali no braço de Perseu da nossa galáxia. Ela está bem
bem próxima porque ela pertence à nossa galáxia chamada Via Láctea. É muito bonito falar de estrelas, mas é exatamente esse movimento que as estrelas têm, que é um movimento próprio delas, é que permitiu desenvolver a chamada ideia do Big Bang, que aconteceu há 13,72 bilhões de anos atrás. Pouco, né? Então, pouco tempo. Agora ele explodiu para um lado, né? Tava lá e ele saiu explodindo, formando galáxias, milhões. Imagine que tudo isso estava comprimido num, numa coisa muito pequena. Eu não lembro da comparação aqui, mas é uma coisa equivalente a um campo de futebol. Tudo, o universo inteiro, todas as estrelas, galáxias e átomos, está tudo comprimido nesse bolo que explodiu e 375 mil anos depois ele permitiu essa inchaço, né? Aí passa por uma chamada fase negra, onde que estão formando as primeiras estrelas, que são verdadeiras explosões. As estrelas, no fundo, tem uma quantidade de material oco muito grande, porque basicamente só tem hélio e hidrogênio. A nossa estrela que está velhinha. Nossa estrela já é resto de estrela. E ela foi formada, o nosso Sol, em torno de 6,5 bilhões de anos atrás. Quer dizer, já menos da metade disso aqui, ele se desgarrou de um pedaço de massa estelar e veio parar nessas bandas do universo, onde nós estamos, da nossa galáxia, e ela forma o braço de Perseu, e nós estamos bem no centro da poeira cósmica, por isso que a gente tem dificuldade de ver mais distante. Mas foi devido. Como é que nós chegamos? Como chegou a essa teoria? É porque existem várias. Quem está falando? Entendi nada. Então vamos. Chovendo como, Márcio? Tá chovendo em tudo. Ô, querida, Você tá com o desliga, áudio ligado. desliga seu áudio, Sônia. É Sônia? Ah, desculpa. Então, aí a gente pode discutir um pouco mais, aí eu teria que dar um pouquinho mais de aula de astronomia para vocês, por causa dessa formação estelar, que é uma coisa absolutamente maravilhosa e que todo astrólogo tem que ter consciência disso, porque mais modernamente nós estamos introduzindo na astrologia um lugar chamado centro da galáxia, que é um ponto, não é nem uma estrela, é um conjunto estelar fortíssimo e que emite uma radiação, e ele está fixo em 27 graus de Sagitário. E deixa as pessoas meio loucas como eu. Porque eu tenho meu ascendente a 26 graus de Sagitário, 25,5. Então, é muito Posso te interessante. perguntar, posso interromper um minutinho? Fala, Já querido. interrompi. Você falou do Algol, né? Fazendo essa força toda em cima de Nova York. Então, foi feito algum estudo na época lá do 11 de setembro, se naquele momento em que aconteceram aquele ato terrorista todo, se Algol estava passando lá em cima? Não sei. Podemos até ver esse mapa. Eu não sei a hora que aconteceu. Foi de manhã em Nova Foi de York. manhã, eu acho que eram 9 horas da manhã, porque eu nunca ia esquecer. Eu estava Deve ser 9 horas da manhã. Eu vou fazer o mapa aqui. Vamos ver. 11 de setembro de 2001. Deixa eu ver aqui. Search. Eu vou pôr aqui. Era 9 horas da manhã, horário do Brasil, né? Tal. Vamos ver assim. Twin, se eu já acho. Bruce Chow, não.
Setembro, como é que eu vou achar essa coisa aqui? Talvez a gente conseguir pelas suas, Talvez pelo Crash pelo Google Maps. Twin. Não. Deixa eu ver aqui. Talvez o Google Map. Cancela. Peraí, eu vou dando uma olhadinha aqui enquanto você vai falando que eu vou pesquisando Aí aqui. você compartilha e a gente Tá. vê. Foi 11 de setembro de 2001, às 9 alguma coisa da manhã, né? Se não me engano, deixa eu ver. Terrorist. Eu tenho que procurar aqui o exemplo. Então procura aí para mim. Talvez no Tá, Astro, vou procurando e vai falando. no Astro a gente acha. Então, em termos de estrelas fixas, as mais importantes estão aqui. São algumas que a gente tem que ter mais ou menos de cabeça para o uso da horária, porque a gente vai dar uma rapidez. Normalmente as estrelas elas marcam os pontos e elas marcam também a gente não pode, não tem quadratura, não tem oposição. Mas é o ponto onde que entra a energia, mas a oposição também funciona, como eu vou mostrar para vocês. Em muitos casos, que está 26 de touro, 26 de escorpião, e todo esse setor, desde serpentes, ainda vou falar sobre serpentes, que não é estrela fixa, mas é uma região, né? Então, 26 de touro, de 19 a 26 de touro e de 19 a 26 de escorpião são setores relativamente complexos e difíceis para o mapa. Então é bom identificar onde que está isso, principalmente ascendente, meio do céu, e cúspide de casas com significadores nessas regiões. Adon, Oi. o horário aqui na Wikipédia está às 8 horas e 46 minutos. É o que eu identifiquei, está entre 7h50 e o que foi? Antes da colisão ao edifício, 7h59 e 8h46, hora Então, local. Torres Gêmeas. Deixa eu fazer esse mapa, porque aí a gente já vê todas as estrelas e tudo mais. Então, 11 é legal que a gente, setembro que é bem... 2001 foi 09 Não, 8h46. 8h46 aqui tá. 846. Isso. Isso foi New York. Peraí. New York, 4DP, evento, Regiomontanos, ok. Então, o mapa é esse. Tá? Então, Algol, ela está realmente dentro da oitava casa. Vocês vão ver que Algol na oitava casa, cúspide da oitava, tem influência. Tá? O ascendente estava em cima de uma estrela que está aqui, ó, que qual que é? 14 de Capricórnio, não, 14 de Libra, 24 de Libra, não. Vou voltar. Peixes, não, chat. 14 de Capricórnio, ela fica Vega. Não, é Vega, mas não é Vega, não. Você falou 14 de Capricórnio. A proximidade de a Lua entrando 28 de Gêmeos. 28 de Gêmeos e o eixo nodal 3. Deixa eu fazer um mapa aqui que já dá as posições das estrelas fixas. E o que é o que? É 28 de Gêmeos da Betelgeuse. Betelgeuse. Betelgeuse é uma estrela forte da constelação das Três Marias, do gigante Adamastor, né? Do Orion. Orion. Ou, ou nos índios chamavam o homem velho.
as Três Marias para os índios eram, na etnografia astronômica dos índios, esse Tupinambá, os carioca aí, eram o homem velho, carregava o bastão e sustentava o universo com a ema. Isso. Bem A Lua interessante. está conjunta a Betelgeuse, realmente. Hum. E o eixo nodal está conjunto a Ramal. Ramal é tido como... O eixo nodal, Ramal? Eixo nodal, Ramal. É uma estrela muito importante na antiguidade. E Em que grau tá, Adon? A paralela. Tá certo. Não é tá conjunta, não. Tá paralela ramal. Oi? Qual é o grau? Não, não é grau. É declinação. Porque quando você fala paralelo, é declinação. Deixa eu tirar aqui. Ok. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu passar o mapa para cá. Estão vendo agora? Sim. Tá. Então, vocês veem aqui. É Betelgeuse, é Lua conjunta Betelgeuse. Deixa-me... Tem uma série de interpretações de Betelgeuse. E Betelgeuse é uma estrela... Essa estrela, ela é uma estrela até muito bonita, porque ela é muito brilhante. Existem duas que, na verdade, são os dois joelhos do gigante Adamastor, do gigante de Órion. E são os joelhos, Betelgeuse, do outro lado é Rigel. O Rigel é vermelha e Betelgeuse é muito brilhante. Na verdade, Betelgeuse é uma estrela extremamente quente e quanto mais vermelha, mais fria ela está. Olha a chama de gás. A posição onde está vermelho é uma posição mais fria. A posição mais quente do gás é vermelha. É azul. E a Betelgeuse é uma estrela imensa que é relativamente nova, mas a Rigel está para explodir. Mas a mais vermelha de todas é Antares, da constelação de Escorpião. Bom, é tanta coisa em termos de estrelas que são livros e livros e material, mas a astrologia realmente resolveu confundir essas informações. Deixa eu voltar para a palestra, senão eu não vou terminar nunca. Que eu só queria saber a questão do se Algol estava interferindo em que. Ela está na oitava. Ela está bem no centro da oitava casa. Tá. Mas é uma região, por esse mapa aqui, é uma região, certamente, aqui foi o momento que aconteceu o evento. Tem que ser analisado assim. Tem um momento da iniciativa do evento, quando partiu o primeiro avião lá de Nova York em direção. Então, isso muda um pouco as características da coisa, porque para a astrologia o que vale é a iniciativa e não o fato em si. Então, existem algumas diferenças que muitas vezes a gente não chega num consenso, é porque a gente quer analisar a causa a partir do efeito. Então, não é bem pela causa. A astrologia não funciona inverso, ela funciona do início para o evento. Sempre assim a astrologia. É o que dá a saída. Por exemplo, não é a hora que um avião caiu no mar, feito aquele 380 lá da Malásia. Lá. É o momento que ele saiu do aeroporto, que ele tomou a iniciativa do voo. Então esse voo estava condenado pela saída. Esqueci, esse mapa é interessante também, desse evento. Então, isso é o diferencial da astrologia. Esse horário das 8h46 é o voo 11 da American Airlines que atinge a torre. Então, possivelmente, ele deve ter saído um pouco antes. Então, aí a gente tem essa diferença, né, Adon? Tem. Então, tudo em astrologia é o início. Tá. Nunca se baseie no fato em si. É o que deu, é o que deflagrou. Por exemplo, eu falei da barragem aí de Brumadinho, né? Realmente, na hora que aconteceu aquela explosão,
o mapa estava mostrando muito, com Urano no ascendente, o meio do céu enquadrado entre Plutão e acho que Plutão e Saturno, né? É tanto mapa que eu estou esquecendo. Então, e realmente é porque aquele evento foi a hora que explodiu realmente. Mas eu acho que os pequenos detonadores, eles aconteceram antes, na hora que Marte passou no ascendente. Isso aconteceu 40 minutos antes. O que a coisa só foi crescendo, deve ter sido os craques iniciais, e a coisa cresceu para evoluir no momento da grande demonstração, né, da coisa. Você vê que, em termos das torres gêmeas, o efeito, você tem Júpiter, é um mapa muito bom para uma empresa, esse mapa, inclusive. O mapa da torre gêmeas, se você notar, ele tem Câncer no meio do céu, Lua no signo do comércio, Júpiter bem no meio, acabou de passar, roda da fortuna lá, Libra no ascendente com Mercúrio no ascendente. Poxa, uma excelente firma de exportação. Só que a ideia aqui é outra, é a manifestação expressa, inicia-se aí uma guerra santa. Veja que Mercúrio, ele rege a nona casa, a casa dos grandes dogmas das religiões, da mística, do islamismo, né, no caso. E aí o Islã está aí tentando se mostrar nas asas de Gêmeos, né, nas asas da Torre Gêmea. Né? Então, é um processo. Saturno está lá, o planeta da morte está lá. Mas você vê que um mapa desse você pode interpretar de duas maneiras. E o que ele está mostrando é que o que eles fizeram teve um grande efeito de mídia. Foi tudo televisionado, nós vimos na televisão. Eu vi a torre caindo, eu estava vendo a televisão, a torre caindo. Então, é uma coisa pavorosa. Então, o efeito da grande mídia, ele estava totalmente revelado. E mostrou que essa grande conspiração, ela se tornou factível. Tanto é que é tido como a grande farsa também, né, do governo americano. Quer dizer, quem jogou a torre no chão mesmo foram os americanos. Porque alguns aviões... Tem uma teoria da conspiração, não falta para as torres gêmeas. Bom, não vamos falar nisso, vamos falar de estrela fixa. Então, falamos de Algol já, estrela de influência muito violenta que pode indicar perigo físico. Tá muito bonzinho isso aqui, né? É considerada a mais violenta do zodíaco. É o capeta em pessoa. É a Medusa, é a cabeça de Medusa, né? Na constelação, se vocês lerem, né? Medusa meio que se confunde com a mãe de Andrômeda também, né? E aí tem vários mitos, é interessante essa história aí. Mas por que Algol? Né? A cabeça ela tá ligada com serpentes na cabeça, né? Com a maldade, né? Serpente na cabeça é o símbolo da maldade humana sendo julgada para fora. Então tem e o corte da cabeça, decepara a cabeça e tem a ver com a visão, inclusive. É a visão de você ver um elemento que te envenena, quer dizer, o envenenamento pelo próprio olho e pelas próprias serpentes, que isso só poderia ser guardada com as bênçãos do céu, né? Então, se vocês assistiram os filmes aí de Perseu e Andrômeda, mitologicamente é muito interessante. Tem aí as górgonas e tudo mais. Mas tudo bem. E tá tudo ligado aí com as duas grandes constelações de Andrômeda e Perseu que foram parar no céu, né? Isso para lembrar a mente humana, né, que sempre existe esse drama, né? E na verdade Algol ela sempre foi identificada. E vem do árabe Al-Hol, o diabo, né? Al-Hol.
é um dos nomes do diabo, né? Minha avó falava Adin, mas Al-Hol é um árabe clássico e é o diabo. Alcione pertence ao grupo, é a panelinha que está no céu, né? Ela acabou, quando eu comecei a estudar astrologia, ela ainda está no signo de touro, 29 e tanto de touro. Agora já passou para gêmeos. Você vê que em 2016 já está 0,12 de gêmeos. Tá vazando meu som aí. Alguém tá com o microfone ligado. Temos aí Vindemiatrix, que é a viúva que chora, né? Indica viuvez, tá ligada a viuvez. Ela tá 10 graus de Libra, sempre tá ligada com problemas de ordem matrimonial, de relacionamentos matrimoniais. Chat, essa estrela é uma desgraça. Eu já vi muitos mapas e sempre acompanhei. Por quê? Ela é a última, ela tá no final do zodíaco. Ela tá 29 e 35 de peixes. Então, ela ocorre praticamente em conjunção com Plutão do Brasil, da independência. E o Sol do Brasil, da independência progredido, ele chegou a 29 graus de peixes, mais ou menos quando a Dilma entrou no governo. Aí vocês já viram o que aconteceu nesses 4 anos. Agora ele já acabou de fazer a conjunção com Plutão, tudo. Agora que ele deslocou um pouco para dentro do signo de Áries. Mas você vê que o Brasil se tornou um país ariano, né? Em termos de conotação geral. Então essa estrela aí teve muito envolvida com o impeachment da Dilma, com todas as desgraças que aconteceram no Brasil nesses últimos tempos. Para completar essa novela, o Marte do Brasil, que está a 3 graus de Escorpião e quer dizer, na 9ª casa, ele anda mais lento que o Sol. O Sol do Brasil veio caminhando desde 14 de Virgem e chegaram os dois juntos, depois de 194 anos, os dois juntos em 1º graus de Áries e fizeram essa conjunção em cima de Chat. Chega de novela, né? Tá dando eco, né? Vamos desligar. Enel, desliga seu microfone. Quem mais? Alguém? Eu tô ouvindo. Sônia, desliga seu microfone. Quem mais? Ela tá. Não, ela desligou. Então, Ana, desliga seu microfone. Meu desligado. Desliga, não, tá ligado. Esse tom aqui, Alvarez. Desliga o microfone, Tommy. Acho que agora desligou tudo. Não, o Tommy. Alô? Oi? Tommy? Alô? Desliga o telefone. Desliga o telefone. Microfone. Eu não consigo desligar daqui. Chat, disable, presentation, share sound, optimize setup. Tá bom, vamos tentar continuar. Tá muito desagradável o som, gente. Eu não consigo falar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Agora foi. Parece que sim. Tá bom. Era o Tommy. Então, vamos lá. Eu estava falando de agora 2 estrelas muito boas, que é Spica e Arcturus. Eu gosto muito de Regulus. Ela sempre está ligada com poder. É uma estrela que agora ela entrou em Virgem, né? Mas ela sempre teve, durante toda a minha vida, no final de Leão.
E ela sempre esteve muito ligada ao poder. Então agora é o poder da Virgem. Então ela vem para a Terra, o conservadorismo, você vê que existe uma influência maior. Então o poder de uma coisa conservadora, rígida, da censura. Então vocês podem, tudo que Virgem representa, acaba o mundo inteiro ficando na sintonia virginiana. Entenderam? O poder virginiano. O poder do simples. Muito bem. Spica. Spica e Arcturus. As duas praticamente zodiacalmente elas estão no mesmo lugar. Mas Spica está na eclíptica, ela é muito mais importante. Arcturus está bem acima, está numa latitude bem diferenciada. Então, mas a ideia das duas se confundem. Quem que está riscando aí? Alguém está riscando a tela aqui. Sou eu? Não, né? Deixa eu clear. Clear. Isso. Então, e tem Vega. Mas sou eu. Sou eu? Acho que sim. Agora sou eu. Clear. Clear all drawings. Ok. Então tem e Vega. Vega também está ligado ao poder político, né? Tem conotações governamentais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as estrelas elas estão vinculadas com setores da humanidade. Numa pergunta de sentimento, de amor, de relacionamento, Vega, por exemplo, não importa muito. Vocês entenderam? Spica talvez sim, mas e nem Regulus talvez. Mas depende do mapa e depende do que você sente com o mapa. Então, a utilização meu Deus. E agora eu vou falar de uma coisa chamada serpentes. Serpentes, ela está entre 19 e 20 graus de Escorpião. Fixa. Não é estrela. É um grau maléfico. E é dito ser o grau maldito do signo maldito. Isso é coisa da Idade Média, tá, gente? Muita gente nasceu com o Sol exatamente nessa posição de Escorpião. Eles são o capeta, mas que são muito inteligentes normalmente são. É um dos pontos, e aí mais por influência dessa estrela chamada Escala Norte, Zuben el-Shamali, que é uma estrela que confere inteligência às pessoas. Em mapas natais, mas serpentes vale muito para a astrologia horária. Então vamos lá. Tem um quadro aqui, eu vou depois deixo essa apresentação com vocês, mas também naquelas apostilas que eu deixei lá para vocês, isso é apenas um resumo do que está lá. Tem uma parte de estrelas fixas e tem esse algoritmo. E tem também o link para a página que as pessoas que me deram informação escreveram mais. O que amarelo aqui, você vê, tem muitos amarelos, são estrelas ditas negativas. E as branquinhas ditas positivas, que são melhores e que são piores. Mas isso na interpretação da pessoa que fez esse quadro. Eu diria exatamente o oposto. Muito cuidado. Tem estrela que é boa e que no fundo é má. E tem estrela que é muito ruim e no fundo acaba sendo boa porque ela acaba diferenciando a coisa. Tá vendo? Ele colocou serpentes aqui como uma estrela fixa, mas ela não existe como estrela fixa. Eles confundiram por muitos anos com o Nicolai, que é uma estrela também complexa, vamos dizer assim. Então, aqui está um quadro geral de estrelas, mas utilizem com muita parcimônia isso. E quem tem
o livro da Bernadette alguma coisa. Ela é a melhor para interpretar modernamente as estrelas. Mas o livro dela é cheio de cálculo, cheio de coisa também. Mas existe e é bom. Bom, alguns exemplos. Então, o impeachment do Collor, por exemplo, o momento que aconteceu, são regiões que acontecem em várias regiões simultaneamente com estrelas. A roda da fortuna estava em Régulas, estava na região de Régulas. Vindemiatrix, que é a estrela que chora, estava numa região de 13 graus, ela é 10, se não me engano. Então são regiões. Aqui, oposição ao Algol, é aquilo que eu falei, né? Algol está do lado de lá, a oposição está do lado de cá. Plutão estava lambendo Algol nessa época. Então a gente queria eliminar tudo. Aí veio o plano. Vem, decepa a cabeça do povo brasileiro, o Collor, na época, né? Esse Plutão passando no Escorpião. Mas Algol também ajudou numa coisa. Eu não sei se vocês lembram. Isso aconteceu em 92, na hora que Plutão sai dessa região zodiacal. Ele começa a querer entrar em Sagitário. Os remédios da AIDS começam a ser descobertos, os retrovirais. Foi exatamente, para ser mais preciso, foi fevereiro de 1995. E, a partir de então, as pessoas deixaram de morrer da AIDS, né? Ou do vírus, né? Eu não sei se vocês sabem qual é o nome do planeta Plutão em grego. Alguém sabe? Não, Qual que é o nome? eu não sei. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Aqui. Tá? Hades. Que tal? Mas não é o deus Hades? O deus do inferno? Exatamente, é o É Plutão. da mitologia. É. Aí Ele é o ele próprio Plutão. ele é o. Você acha que AIDS surgiu com um nome diferente por alguma razão? Não, né? Não, por ele mesmo. É. E você sabe quando a AIDS realmente começou a campear o mundo? Quando Plutão. Aliás, Plutão regendo. Isso provou que Plutão rege o signo de Escorpião. Provou. Eu acompanhei todo esse processo. Foi quando ele caminhou por Escorpião. Enquanto ele estava em Libra, né, a libertinagem estava total no mundo, né? Sim. Na hora que ele entra em Escorpião, as pessoas começam a morrer violentamente. Isso foi a partir de 81, 82. Aliás, foi 83 para 84. Plutão ele só ficou 14 anos no signo de Escorpião, porque ele tem uma inclinação muito forte em relação ao plano do Sol. Então ele acaba caminhando menos no signo de Escorpião. Ele leva 248 anos para circundar o zodíaco. Ele levou só 14 anos, é menos tempo. Mas foi o suficiente para matar muita gente pelo próprio simbolismo que esse planeta exerce. Vocês não sabiam disso? E o que você observa dele passando por Capricórnio, Dom? O que você sente Então, que está essas estruturas? As estruturas conservadoras, né? O rompimento das estruturas, os grandes complôs, os grandes. Você vê que em todo lugar existe uma necessidade de romper com uma estrutura que era aceita, a estrutura do crime, ela era muito bem aceita por anos. Hoje que a gente está vendo um grande movimento disso se romper, né? Sim.
Nessa Em todos época. os sentidos, né? Também em sentidos religiosos. O rompimento está vendo ali a nível governamental, a nível político, religioso e tudo mais. A gente está assistindo esse rompimento de estrutura geral, né? É. Na verdade, aqui quando o Collor, o impeachment dele aconteceu, né? Você vê o que é 26 graus de Gêmeos. Do outro lado está o centro da galáxia. Realmente, quando ele sai do governo, começa uma nova era em que ajeita-se o plano cruzado para o plano real e a coisa toda se ajeita, pelo menos economicamente. Passamos até por essa opulência leonina, porque o Sol teve transitando. Aliás, o ascendente progredido do Brasil teve transitando durante todo esse processo aí, durante uns 20 e tantos anos, no signo de Leão. Então o brasileiro se sentia meio primeiro mundo. Para agora, ele, há uns 4 anos, esse coincidência ou não, desse mapa progredido do Brasil, o ascendente entrou no signo de Virgem. Então, a gente sai do trono e vai para o catre, né? Nós estamos dentro do mosteiro. E pode esperar que a coisa vai ficar cada vez mais rígida. Vai ganhar menos, a aposentadoria vai ser uma coisa bem mais complexa. Então, o trabalho vai ser mais valorizado. É o ascendente em Virgem. Vai modificar a rotina de todo mundo, vai enquadrar todo mundo, vai tirar da região de conforto e Vai pôr todo mundo no seu quadrado. no quadrado, na sua. Você não vê até o ministro da Educação que não é importante todo mundo ir para a universidade. Ele tem razão em alguns termos, porque as pessoas entram para a universidade com a sensação que elas vão ter um salário melhor. No entanto, formam um bando de psicólogo, um bando de administrador que nunca vão poder concorrer com uma GV, com uma USP, com outras coisas. Esse pessoal, se tivesse cursos técnicos, eles poderiam ganhar tão bem ou melhor do que sendo um administrador fajuto. É isso mesmo. Vocês entenderam? Então ele não está totalmente errado, mas só que falou no lugar errado na hora errada. E se ferrou, né? Plutão passou ali. Tá cravando nele. Não, o cara fala muita besteira, muita idiotice, mas ele representa esse Plutão em Capricórnio, né? O rompimento de estruturas antigas, né? Então, Saturno está aí, junto com Plutão, a coisa vai ficar mais complicada ainda quando os dois se encontrarem. E no final de 2020 vem também o Júpiter para fazer o final do ciclo, né? E aí inicia-se um novo ciclo de 20 anos de Júpiter-Plutão, nascido, se não me engano, no signo de Capricórnio mesmo. Bom, vamos lá para frente, que atrás vem gente. Vamos lá. Stop sharing, não. Vamos pro mouse. Então, mouse. Aí Lula vai ser preso? Então, aquele AIDS ficou lá. Pode ficar mudando assim não, rapaz. Então, aquela estrela danadinha, Chiate, né? Ela é complicada. Então, foi uma pergunta que foi feita por alguém, São José dos Campos, alguém fez e eu fiz esse mapa. Uma pergunta muito bem intuída, porque a pessoa, você vê que o ascendente muito cedo para perguntar, foi 2016, ele foi preso, eu acho que em abril de 2018, não é isso? Foi. Isso. Então, 2 anos depois dessa pergunta, então não era, vai ser logo preso, né? Lula vai ser preso logo? Não. Então, a resposta era não, e dependia desses 2 anos aí para ele ser preso. Eu não analisei os 2 anos, o que poderia ser, porque, olha bem, é um conjunto de várias coisas. A Lua conjunto a Júpiter exato
tava aqui, ó, um é 33, o outro 31 graus de Virgem, estava ali em cima. E aqui é o Sol do Brasil, né? Então, uma pergunta de alguma pessoa realmente interessada no futuro do Brasil. Então, eu achei legal essa pergunta, porque o Sol do Brasil está aqui. Então, aqui embaixo, peixes, né? E aonde está o Mercúrio, que é aquele regente lá? Ele está a 0 graus e 10 minutos. O que tem aqui? Que estrela tem aqui? Chiate. Então, o Lula vai ser preso? A resposta é, se a gente considerar que Mercúrio conjunto a Chiate, bem próximo dela mesmo, o meio do céu, conjunto a Denébula, que é uma estrela do rabo do leão. Deneb é leão em árabe, Denébulas é Denebelshit, é o rabo do leão, na verdade. Essa estrela aí normalmente é ruim. Ela mostra um estado ruim das coisas. E vê que o Caput Draconis, que está no meio do céu, Caput Draconis normalmente indica o futuro. É o famoso Dharma, né? E é para onde vai a humanidade. Então, a indicação é o seguinte: o karma do passado vai ser vencido no futuro. Então, essa situação que você está perguntando, deverá acontecer. Entendeu? E veja Plutão na primeira casa. Aqui, em termos de estrelas fixas, é só Chiate, que ela é terrível. Essa estrela é tão forte quanto a estrela Algol. Só que ela faz as coisas em silêncio. O Algol sai matando com a espada. Entendeu? A Chiate não, ela vai na base. Ela vai e ela derrapa legal. Costura algum tempo, mas a coisa acaba acontecendo. Tudo que nasce em Chiate é normalmente ruim. Então, essa passagem do ano novo astrológico, que começa 0 graus de Áries, ele está muito envolvido sempre com Chiate. Essa estrela, onde está o Sol aí, sempre, no momento presente da humanidade, vão ter sempre aberturas do ano, inícios do ano, que vão marcar problemas, só problemas crescentes. Porque ela está em 0 graus de Áries, Adão? Tá 29 e lá vai pedrada. Já está quase entrando em Áries. Ela tá praticamente ali. Tá ali. Tá. E o pior é quando ela entrar. Aí sai do escondido, né? Nesse mapa aí do Lula, também se a gente vê que o ascendente é Capricórnio e representando Lula, está na casa 12 também, né? Então, prisão, né? Casa 12 é prisão. Então, a pessoa que fez a pergunta, ela está pensando na prisão do Lula, né? O Lula não é um outro, o Lula é o presidente da República aqui. Saturno na 12 não é o júbilo dele? Mas júbilo negativo, né? Negativo, Mas é onde ele se sente ainda à vontade ali. Putz grila, põe a vontade nisso. Prisão, sacrifício, doença, casa, desgraça. Ele está em casa, junto com Marte. Fala assim, Adão, meu Sol é regido por ele. Ele até que não é tão ruim assim. Não, eu não estou falando mapa natal, não. Aí você tem que ver com a psicóloga mesmo. Por isso que eu estudei psicologia, porque nem ela não aguentou. Mas o que você tem na 12? O Saturno? Não tenho na 12. O meu Saturno, o meu Sol é regido por Saturno, mas do lado dele tem no Natal, tem a roda da fortuna que dá uma aliviada e eu fico com Vega também lá. Então tá tudo bem.
Não é à toa que você tem uma família bonita, né? Graças a Deus, né? Aliás, parabéns pelas fotos aí, eu gosto de vê-la. Eles são lindos, né? É meu orgulho. Então, vamos passar para frente aqui. Atentado de Bruxelas também. Você vê de novo a estrela Chiat. Entendeu? Aí, de novo a estrela Chiat. Tava tudo na mesma época lá. Ela tá 0,13 graus. E basicamente no início da oitava casa. Já tinha passado aquela conjunção de Lua, foram dias depois. Tinha passado da conjunção com Júpiter, né? Mas olha o planeta que está no ascendente. Esse planetinha é feroz. Pessoal, eu vi uma crítica minha aí no Facebook, então eu desanimei, não vou escrever mais de Plutão, não, porque eu falo muito de Plutão, né? Falar de Plutão é comigo mesmo, porque eu tenho Mercúrio conjunto a Plutão exatíssimo, na 9ª casa, da aula de Plutão. Mas Adão, eu também tenho uma fascinação por Plutão. Hades, para mim, é um deus gigantesco, é uma coisa de admiração mesmo, porque eu sei que o poder que ele tem é muito grande. Não, sabe aquela história aceita que dói menos? É Plutão. Não, o Plutão para mim é um planeta extremamente importante, mas ele é meio feroz para a maioria das pessoas que só querem ver o lado bom, poliana da vida, né? E eu não sou poliana. Eu vejo muito a tentativa de ver uma realidade e aí eu acabo fazendo da astrologia algo que aparentemente é ruim, porque eu vejo sempre o lado mais difícil para ajudar no caminho mais fácil. Porque se você for, tá tudo bem, mas a rua tá esburacada. Não, pode ir com o seu carro, o outro tá esburacado. Não, vai, rebenta o carro. Eu falei assim, não saia com o carro porque a rua tá esburacada. Eu vou tentar. Passa na rua de baixo, é melhor. Não, eu vou tentar, né? Então vai. É assim, então vai. Eu deixo. Mas você vai se ferrar. Vai. Então é mais ou menos nessa índole de falar do mal para não incorrer no mal. Então o Plutão para mim é um grande alerta, porque ele mostra sinais muito fortes. Isso daqui é um sinal de muita maldade, de desestruturação fundamentalista. Né? Esse atentado de Bruxelas matou muita gente lá no aeroporto, foi na estação de Bruxelas, se não me engano. Né? Muita maldade junta. Adão, quando no mapa natal a pessoa nasce com o Sol conjunto a Plutão, tem que ver a casa para dizer alguma coisa ou não? Não, si só, calma lá. Sol conjunto a Plutão, a pessoa tem que ser alguma coisa ligada à transformação. Tem que ser. Senão ela fica, ela dá um jeito de se autodestruir. Então tem que ligar. Se é caso de um médico, tem que virar cirurgião. Se é caso de um cara técnico, ele tem que virar um açougueiro ou partir para esportes radicais, quando ele não faz ao mesmo tempo tudo isso. Você entende? Então, tem que tomar cuidado com esse Sol e Plutão, porque é extremamente intenso. Eu conheço uma das advogadas criminalistas no Brasil, direito administrativo, fantástica. Ela tem a lunação, ela nasceu no momento da lua nova conjunto a Plutão, em Leão. Que tal? Uau! Uau! E, segundo consta, ela mesma contou, e a mãe contou, ela não nasceu, ela explodiu na hora de nascer. Tinha sangue até no teto quando ela nasceu. Eu nasci com Plutão e Escorpião, ou Plutão e Leão. O meu nascimento, minha mãe disse que foi muito assim, muito sangue, ela teve que ser muito cortada, foi assim. Eu tenho na casa 4, na cúspide. Então. Aí foi sua mãe que sofreu, coitada. Eu já li que quem tem Plutão na 1 também nasce a fórceps. Eu nasci a fórceps, com Plutão na 1. Quem falou? Eu, Carla.
Então, Carla, não, Plutão é forte. É forte. Não desistam de Plutão. E Não, eu tente adoro. interpretá-lo sempre. Ele não é um planeta simples, é um planeta frio, mas ele é meticuloso e ele vai a fundo. Mas quando a gente lê a mitologia de Hades, Adon, aí o arquétipo do Plutão fica bem interessante também. Não, Plutão é um planeta interessante. Ele Muito. não é necessariamente ruim. Ele. Alguém já viu o seriado Lúcifer? É Não. muito interessante. Eu adoro o seriado Lúcifer. É excelente. Já acabei a terceira temporada. Já acabou? Eu ainda estou no meio dela. É excelente. Ele é bem o É. Plutão, o Lúcifer, né? O anjo Mas decaído. quem não se apaixona pelo Lúcifer do seriado? Pois é. É muito legal esse seriado. Você muito vai legal. ver, o penúltimo capítulo é sensacional. Ah, não me conta não que eu quero Quanto ver. não? Eu tô no Não terceiro vai ainda ficar da terceira. contando o final antes do professor assistir. Deixa, ô Mônica. Quanto não? Não conta, não. Por Quanto favor. não? Ah, É maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei chocada. Então. Eu próprio Hades, eles conseguiram trazer uma simbologia muito interessante. Adon, o João Vitor, meu filho, ele tem Plutão no meio do céu, na cúspide, em Escorpião. Ele se tornou cirurgião, né? Agora é engraçado. Ele, quando estava estudando medicina lá em João Pessoa, apareceu um cachorrinho pequeno lá na casa. Ele não entende nada disso, de astrologia, não sei o que, para ele, né? E quando ele recebeu o cachorro, e a dona do cachorro falou assim, qual nome a gente vai dar para ele? Mas foi imediato, ele falou Hades. Hades. O nome do cachorro é Hades. Hades, olha. Mas ele Hades. sabia de Hades? Já sabia dessa mitologia? Ele sabia, mas ele não conhece a fundo nem nada assim. Mas eu estou falando do impulso que ele teve na hora. Não, mas você não sabe que o nome do Plutão vem de plural? Na verdade, não foi uma eleição do Percival lá que descobriu Plutão. Ele virou para uma criança e perguntou que nome você vai dar para esse planeta. Ela falou assim, plural, mas ela está pensando no Pluto do Walt Disney. Entendi. Do Walt Disney. E aí você vê a coincidência, né? De Plutão ser esse planeta que tem esse dom fantástico. É um planeta É um planeta admirável. de regeneração também. Ao mesmo tempo que ele é destruidor, ele regenera também. Você nunca parte da escala zero depois de novo. É daquilo que você era, é o tal da Fênix, né? Bota fogo no próprio ninho, queima, das cinzas nasce de novo. Ele tem muito a ver com o símbolo da Fênix mesmo. Bom, então aqui nós falamos dessa estrela e esse Plutão está muito próximo da estrela Vega também, que tem esse atentado tem muito a ver com destruição do poder. É uma sintonia de destruição do poder. E o meio do céu em Escorpião, naquele setor muito próximo de Shiat e caminhando para Algol, em oposição ao Algol, que está no fundo do céu, né? Em oposição ao Algol. Então vocês veem, as coisas, se vocês começam a olhar mapas como esse, vocês vão ver muitas simbologias conjuntas, simultâneas, acontecendo simultaneamente. Por exemplo, a parte arábica, o Sol, que é extremamente importante, estava em oposição ao lote arábico, né, da fatalidade. Quer dizer, tanta morte aconteceu, né? Então, os mapas têm muito a ver uma coisa com a outra e a mídia informando, né? Muita coisa ligada ao poderio econômico, que é a oitava casa. Na verdade, estava se destruindo a Al-Qaeda, o ISIS, né? O Império Islâmico lá,
que é a coisa islâmica lá, o dinheiro, né? Então ele estava sendo confiscado. Descobriram as rodas. Hoje já até acabou acabou entre aspas, né? Deve estar dormindo aí, um escorpião que está dormindo aí. Vamos ver o que vai dar esse mundo. Tem o acidente da Chapecoense também. O acidente da Chapecoense, você vê, olha, 18 graus e 46. Está entrando em oposição àquele ponto que é 19 graus de escorpião, que é as serpentes, né? Então ele não é um grau bento também, não. Ele sempre aparece bonitinho aí. Você vê quanto trígono no meio de tanta dificuldade. O que é que quer dizer esse mapa? Que vai se tomar mais cuidado para levar o jogador para fora. Não é ficar contratando firma só para não pagar um dinheiro a mais. O que dá? Dá nessa droga que deu, né? Adonis, Oi. você não tinha falado que acidentes aéreos você tem que considerar na hora em que ele está partindo? Então, a gente está considerando aí na hora do acidente. Não. Assim, o evento do acidente em si, para ver a maturidade do acidente, você teria que vir da hora que ele partiu. Ali definiu como seria aquele voo. Eu não analisei esse mapa, não. Aliás, na época eu não peguei esse dado, que hora que ele saiu de Bogotá, se não me engano. Ou Medellín, eu não sei onde que ele estava. Ele ia para Medellín, né? Medellín, ele estava indo para Medellín. Na verdade, eu acho que ele saiu de Bogotá, uma coisa assim. Essa é a hora que tinha que marcar. Eu não marquei. Esse mapa revela o que o futuro disso aí vai gerar. Entendeu? O futuro, o que está se dizendo nesse mapa é que o futuro tem que se conscientizar do aspecto de destruição e de realinhamento, vamos dizer assim, né? Aqui com Leão no ascendente, o signo solar, e na quarta casa, momento quase da lunação, né? Tem que se renovar em termos de ideias. Olha aí o trígono. E realmente eu acho que alguma coisa aconteceu depois disso. Houve uma consciência maior do que uma perda coletiva. É a consciência da perda coletiva. Algol lá no meio do céu, ela de alguma forma está mostrando que a cabeça arrancada é uma coisa que precisa ser sempre levada em conta publicamente. 10ª casa. Você acha que vai acontecer isso com a questão da Vale também? Certamente. Quer dizer, esse mapa da Vale lá do início deixa eu ver se é o próximo ou esse foi o último. Deixa eu ver. Eu já vi da Vale aqui? Eu mostrei não, né? Acho que eu esqueci de colocá-lo. Eu esqueci de colocá-lo. É uma correção do futuro. Então, aquele mapa, teoricamente, muitas cabeças rolaram, teve muito sofrimento, mas você acha que vai ter uma nova, vamos dizer assim, postura dessas mineradoras? Eu acho que sim. Exatamente essa é a filosofia que a gente tem que procurar analisar os mapas dos eventos. Quando um evento acontece, o que esse mapa quer nos dizer? O que ele está pedindo para a gente fazer em relação ao futuro? Nós somos os agentes. Os que foram, foram. É uma constatação. Mapa astral, gente, sempre marca inícios. Seja ele num momento de guerra ou de destruição. Agora, como a guerra vai ser o momento que parte a primeira bala, né? Eu morro de medo de falar essa palavra guerra, porque eu morro de medo de uma área que eu trabalho, que é a área nuclear. E essa daí pode ser uma coisa ruim.
Tá bom, gente? Agora eu falei muito, hein? Agora, se vocês quiserem, fala um pouquinho. Eu só fiquei com uma dúvida, que eu até postei, Adão, que eu acho que eu assisti uma aula sua. Você falou que o mapa vale por 3 meses. Ah, tá. 3 meses, o que acontece com o Sol? O Sol da pergunta, em 3 meses, ele quadra o próprio Sol do mapa horário. Nesse momento, é como se você quebrasse aquela tensão solar, porque ou você pode esperar 6 meses, que seria a oposição, mas o mapa pode ser quebrado aos 3 meses. E isso sempre deu certo. Todo mundo fala, espera 3 meses. Espera 3 meses. Eu notei que os 3 meses era o quadrado do Sol. Mudava o signo para um signo totalmente diferente. Um elemento diferente, Elemento né? diferente, a qualidade diferente, situação diferente. E a energia solar deixava de ser aquela. Então, as influências, aquela que fez a primeira pergunta. Mas tem uma outra coisa que a gente pode usar para as pessoas mais apavoradinhas. Que o Lili mandava as pessoas orar, né? No ascendente menor que 3, maior que 27. Então ele fala assim, não dá certo, eu não quero saber, vai lá e ora. O que é o orar? E o orar, normalmente, vai orar por terço, por uma metodologia que é uma metodologia de sacrifício, onde que a pessoa é colocada para se sintonizar com o eterno, para se sintonizar com a vida maior. Não essas tranqueiradas de ficar perguntando de relacionamento aí, né? Que a gente... Hoje dia eu tive vontade de fazer um site, um outro grupo, eu falei assim, astrologia horária de relacionamento. Vai para lá, todo mundo. Aí fica lá analisando as tranqueirinhas, né? Porque hoje foi assim, amanhã vai ser outro, são 10 mil mapas astral da mesma pessoa. Da mesma pergunta. Não, pelo amor de Deus. Não, e aí vem, troca os mapas, porque tem os que me criticam, porque eu quero Urano, Netuno, programa. É muito mais planeta para analisar, o que eu faço com isso? Eu falo assim, então não analisa nada. Não faz nada. Deixa para lá. Ai. Mas o que você quis dizer com você quebra o Sol na quadratura, eu posso fazer a pergunta novamente, ou aquele mapa já mudou a postura e pode ser outra coisa. Por exemplo, a Mônica acho que perguntou uma situação de divórcio. Aí estava vendo que isso é difícil, divórcio, não sei o quê. Aí daqui 3 meses, aquela conjuntura muda ou não necessariamente? Pode ter certeza que muda. Muda e muito. Mudar de signo também, alguns, né? Gente, se A Lua. vocês começarem a analisar, põe um relógio astral e começa a analisar os pensamentos que você tem. Você vai mudando de pensamento continuamente. Na hora que vem um pensamento diferente, lembre de olhar o mapa astral, vocês vão ver que muda de símbolo, de signo. É muito louco. Você sabe o que eu já notei, Adon? Às vezes eu fico me analisando. É um dia que eu não estou muito bem, eu olho no céu. A Lua está fazendo quadratura ou está fazendo oposição com a minha Lua natal. Eu não fico olhando onde ela está. Mas é engraçado, porque a energia, a gente vai mudando a cada reloginho que a Lua vai fazendo lá em cima, na cabecinha da gente, a gente vai alterando até o modo de sentir, o modo de pensar, é automático o negócio. Não, nem automático, é uma sintonia, é uma sincronia total. Sincronia, com o essa céu. é a palavra, isso. O relógio da Lua vai funcionando e as nossas emoções, os nossos sentimentos vão rolando junto com ela. É doido. Em Adon, em 3 meses, uma pergunta de gravidez muda muito, né? Principalmente para a mulher que está ansiosa, né? Imagina, espere 3 meses.
Não, então, tem situações no mundo moderno que você tem que melhorar essa tecnologia aí de repetição, né? Então, o que que eu faço? Ou vai fazer em 7 dias, porque aí eu espero a Lua num ciclo de quadratura com ela mesma em relação ao mapa astral. Mas tem os mais apavoradinhos ainda. Então espere 2 dias e meio para a Lua mudar de signo. Muda de signo. Então isso daí é muito interessante. Eu acho que eu já contei o caso para vocês de uma cliente que ligou para mim para despedir, né? Eu levei um susto e não sabia o que que eu fazia. Falei assim, como assim você está despedindo de mim? Adonis, eu preciso partir. Eu falei assim, meu Deus, me ajude agora, né? Porque eu não sei o que eu vou falar com ela. Eu falei assim, olha, eu preciso de um tempo com você, porque eu estou aqui atendendo um cliente, não tenho condição de falar com você. Mas nós vamos conversar direitinho. Você me espera um pouco? Aí ela falou assim, eu não queria esperar não, mas vou esperar. Aí então eu falei assim, daqui a 2 horas e meia você me liga, né? Eu falei com ela. E eu tava sozinho, tava até estudando um pouco de astrologia horária. Aí eu fiquei totalmente perturbado, falei assim, agora essa mulher vai morrer lá, ela vai tomar um troço, vai dar um tiro na cabeça. E eu tô roubado, eu conhecia a figura. Eu estava em Belo Horizonte e ela estava em São Paulo. Eu falei assim, meu Deus, fiquei até rezando na hora, mas quem ficou as 2 horas e meia apavorado fui eu, né? E aí passou as 2 horas e meia. Falei assim, a mulher morreu agora, não vai ter jeito mais, o que que eu vou fazer? E aí eu fiquei mais preocupado ainda, e eu não sabia se eu ligava para ela, se não ligava, porque aí o telefone ia tocar e ninguém ia atender, né? Passou então 4 horas, e eu assim, já tinha ido no banheiro umas 3 vezes depois disso, né? Aí a mulher liga para mim, ai, Adônia, você me desculpa, eu estava esperando, mas eu dormi. Eu falei assim, hã? Você dormiu? Que bom que você dormiu. Então, e nesse sonho aí eu fui desvendar o sonho com ela, mas eu desarmei, eu chorava que vocês nem imaginam. Imagina. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, graças a Deus não aconteceu nada e as 2 horas e meia me salvaram. Então lembrem-se disso. Quando alguém estiver muito apavorado perto de vocês, ou até mesmo vocês, em processo de xingar, de nervosismo, aguarde 2 horas e meia. A situação muda completamente. É. E a gente pode fazer um bem muito grande para os nossos próprios clientes que dependem da gente em alguns momentos. Querendo ou não, ser astrólogo é lidar com o karma. É lidar com a vida alheia, é lidar com o ser humano em momentos de crise, principalmente astrologia horária. Certo, pessoal? Posso dormir então? Já passou aqui 1 hora e meia, a lua ainda não mudou de signo. Não, não mudou. É só quando ela muda que a gente vai poder desligar. Tá bom, eu vou sair daqui. Então tá bom. Então, vamos deixar semana que vem, talvez quarta-feira que vem. Quarta? Hoje é quarta? Hoje É. é. Então, quarta-feira que vem a gente marca uma outra reuniãozinha da gente. Ai, vamos, sim. Vocês querem? Opa, tá marcado já. Faz Pra um mim tema também. bem Eu acho legal que- aí, Adon. Eu vou escolher um teminha, alguma área que não seja relacionamento. Não, A pode ser queda do outras Maduro. coisas. Porque relacionamento tem bastante no Facebook. Não, Adão, não, a queda do Maduro. vamos deixar Aberto. são 7 dias, né? Deixa a Vocês lua- têm várias lua luas andar. aí, passando vários signos. Deixa ela andar nos signos que a gente decide depois. E aí a gente decide. O lance da estrela fixa, eu tinha vontade de passar essa mensagem para vocês, mas tem Adorei. outras temáticas interessantes também para considerar. Mas se você puder, você põe essa aula lá no Telegram. Será que gravou? Não sei. Então deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu ver onde que tá o negócio. Chat.
Ah, meu Deus. Será que gravou? Tá. Parar a gravação.